está no controle. Deus fará além do que você imagina. Os momentos difíceis vão passar. Seja qual for a preocupação, acalme agora o seu coração. Deus está cuidando para realizar algo incrível na sua vida. Neste momento, seja muito bem-vindo ao programa A Hora que Melhore. Eu sou Fernanda Jordão e é uma alegria a gente estar juntos mais um domingo, onde através da Palavra de Deus a gente busca a nossa transformação, a transformação da nossa mente, do nosso coração. Eu espero que vocês tenham passado aí uma excelente semana, que esse domingo seja um domingo abençoado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje é o Pai Nosso que me restaura. O Pai Nosso que me restaura. Nós falamos tanto de oração e não podia deixar de falar da oração mais importante, a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Você que já acompanha, seja bem-vindo. Você que é a primeira vez, mais dou as boas-vindas para você. Que Jesus, nesse momento, esteja no seu coração. Eu não sei qual dificuldade que você enfrenta, qual desafio você está passando, mas uma coisa eu sei: o nosso Deus é maior. Nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, onde tudo pode. Onde o que é impossível aos olhos humanos é possível aos olhos de Deus. E a nossa intimidade com Deus é essencial para cada vez mais nós estarmos conectados com uma força que a gente não sabe explicar de onde vem. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, através da oração, Deus vai todo dia tirando um pouquinho de nós e colocando um pouquinho dele. E a intimidade é necessária porque sem ela não tem como nós conhecermos a Deus. Deus precisa ser a nossa prioridade. Então, eu gostaria de, nesse momento, para quem puder, fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma respiração bem lenta e profunda. A respiração lenta e profunda, ela acalma o nosso coração. Ela baixa a nossa ansiedade. Ela tranquiliza a nossa mente. O fluxo de sangue começa a ser espalhado de uma forma mais serena no nosso organismo. Então, sempre quando você estiver muito agitado no seu dia a dia, às vezes sem saber até o motivo, por quê, pare 2 minutinhos e faça esse exercício de respiração. Nós vamos inspirar e expirar 3 vezes, bem devagar. Quem puder, feche seus olhos, inspire, segure o ar um pouquinho e solte bem devagar. Mais uma vez. Solte bem lentamente. Tente inspirar o máximo que você conseguir. Jesus, nesse momento, está nos falando: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai sempre na oração, porque é ela que nos vai ajudar a nos moldar. É ela que vai nos ajudar a não desejar as coisas do mundo. Ela vai nos orientar a que a gente possa ter os nossos olhos voltados aos céus, a querer desejar as coisas de Deus e não as coisas do mundo, que muitas vezes nos faz competir, nos faz querer cada vez mais e mais, sem saber o porquê que nós estamos buscando o que e para onde.
E há uma ânsia, uma ganância de ter, como se o ter fosse nos dar uma felicidade plena. E isso é uma grande ilusão. Porque quanto mais a gente busca ter as coisas, ou busca pessoas para preencher vazios que há na nossa alma, no nosso coração, mais a gente fica frustrado e decepcionado. Porque só Deus pode encher o nosso coração. Só Jesus pode ser o pão e a água viva que nos sacia a todo momento. Só o contato com Cristo nos faz sermos pessoas melhores. Porque sozinho é praticamente impossível. O nosso ego grita a todo momento. O nosso orgulho não deixa. Faz parte do nosso instinto de ser humano. A gente quer ser melhor e a gente quer que o outro admita também a nossa superioridade. Para quê? Para massagear o nosso ego? Enquanto se eu vou me despindo de mim mesma, do meu orgulho, da minha soberba, a prepotência, a raiva, a ira, a luxúria, a avareza, eu vou conseguindo entender a importância de conectar à presença de Deus. Eu vou abrindo espaço para que o Espírito Santo se faça presente no meu coração e produza frutos. Fruto de amor, de alegria, de bondade, de mansidão, de fidelidade, de paz, de domínio próprio. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Vinde, Espírito Santo, enchei meu coração e minha mente com a sua presença. Abre meu coração à escuta e à obediência ao Evangelho, para que eu vença as tentações do maligno e permaneça fiel à palavra de Deus. Desperta minha mente a viver profundamente esse período da Páscoa, tocado pela força da palavra, para que possa chegar à celebração da ressurreição de Jesus, renovado com o coração e a mente, unido a Deus. Que nutrido da palavra de Deus e fortalecido pela oração, aumente minha fé, a esperança e fortaleça a minha disposição de ser uma pessoa melhor, mais generosa, mais humilde, mansa e alegre. Que eu não julgue o meu irmão, mas que possa ver Jesus nele e o acolher com amor. Que eu aprenda a cada dia a amar mais e mais a Deus e a desejar seguir Jesus, pão vivo e verdadeiro, e viver toda a palavra que sai da vossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus queridos, hoje tratar um pouquinho do que é a prioridade na nossa vida. Eu falo muito para vocês, eu estou aqui com uma missão que eu sinto forte no meu coração, que é a de evangelizar. Eu sou leiga como vocês, não sou pastora, né? Eu também tenho os afazeres, as tribulações do dia a dia. Mas a minha vida foi sendo moldada e transformada quando, de um modo aleatório, eu resolvi ler a Bíblia. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, e eu falei para mim mesma, você vai passar a vida sem ler o livro que mais vende no mundo inteiro? E dessa forma despretensiosa, a transformação, a renovação começou a acontecer no meu coração. Eu entendi que muitos dos maiores best-sellers do mundo, que te ensina como ser melhor, como ter prosperidade, como ter sucesso, um monte de coisa dessas fórmulas mágicas instantâneas que a gente busca, tá tudo aqui na Bíblia. Só que a Bíblia, ela não vai te conceder através de pílulas mágicas, porque é um processo.
É um processo onde você precisa escolher se submeter a ele. Muitas vezes, a gente já tem uma caminhada dentro do cristianismo. A gente já sabe quem é Cristo, a gente conhece a Bíblia, a gente vai à igreja. Só que a gente não tem uma constância com Deus. E esse meu chamado é um convite a você. Que você que está me ouvindo queira ser homem e mulher de oração. Que nós possamos estar juntos, formando um exército de homens e mulheres que oram de verdade. Que a partir do momento que eu transformo a minha vida, eu transformo a minha família, o meu trabalho, a minha comunidade. Porque a mudança nunca é fora. Às vezes você está agora aí reclamando, é do seu marido, do seu filho, da sua esposa, do seu emprego. Ou porque está calor, ou porque está frio, ou porque você não gosta dessa comida. E a gente passa o dia, sem perceber, murmurando, criticando, implicando. Quantas pessoas usam ferramentas de rede social que deveriam ser usadas para o bem, para evoluir, para edificar, e só causa discórdia. Às vezes, relacionamentos que ao invés de você mandar uma mensagem, eu te amo, eu estou com saudades, só cobra, só briga. Qual alegria o outro tem de voltar para casa? Se o clima é tão pesado, é tão tenso, às vezes no seu ambiente de trabalho, você nunca se deu conta de falar de Jesus. E há um clima pesado. Por quê? Porque falta oração. Nós precisamos nos posicionar como cristão em todos os lugares, não só dentro da igreja. Uma vez eu ouvi que quando a gente trabalha no mundo corporativo, é um em cima do outro, um quer engolir o outro, um quer puxar o tapete do outro. Eu ouvi isso dentro da igreja. E eu falei, sabe, se eu estou aqui dentro da igreja, e eu acredito em Cristo, e eu sei os ensinamentos de Jesus, que a gente pode resumir em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, eu vou fazer de qualquer ambiente onde que eu esteja, um ambiente de paz. Que não seja eu a criticar, a murmurar, a querer puxar o tapete do outro, a ser desonesto. Às vezes a gente viu, comércios que alteram as balanças de peso para quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente está pagando por algo achando que o peso está certo e o peso está mais baixo. Isso acontecia já há muitos anos antes de Jesus. Essa querer um prejudicar o outro é algo inerte no ser humano, sabe? E a gente precisa vencer isso. Eu não posso querer me enriquecer prejudicando o outro. Eu não posso querer a bênção na minha vida com a inveja na vida do outro. Às vezes a gente olha a vida do outro que conseguiu uma promoção, que conseguiu adquirir alguma coisa, ou conseguiu tá num relacionamento promissor, e a gente acaba tendo uma inveja, credo, aquela pessoa é tão ruim, olha as coisas que ela consegue. Que isso não seja um motivo do seu coração. É preciso mudar os olhos, é preciso mudar o ouvido. É preciso querer olhar, ouvir e agir como Jesus estivesse agindo. Que Ele possa usar o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente sempre faça o bem. E hoje, eu coloquei já para vocês e eu vou falar sempre. Como é que a gente consegue a intimidade? É através da constância na oração. E a oração, às vezes a vida é tão corrida e a gente faz lá um bom dia, Jesus. E às vezes reza um Pai Nosso e durante o dia está tão cansado no final da noite que mal agradece.
Mas quando vem a adversidade, quando chega o desafio, quando vem a crise, quando a gente vive o deserto, aí a gente está desesperado, suplicando a Deus a intervenção. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele se compadece de nós. Mas Ele nos ama tanto que Ele quer um relacionamento diário com você. Ele quer que a prioridade na sua vida não seja a sua agenda, o seu trabalho, os afazeres do dia a dia. Ele quer que você tenha tempo com Ele. E ir à igreja uma vez por semana para ouvir a palavra, seja de um pastor, de um padre, não é importante? É evidente que é importante. Nós formamos a Igreja de Cristo. Mas não é o suficiente para me moldar em um homem e mulher de oração. Por quê? Porque é muito pouco. É como se nós fôssemos bebês em idade espiritual, buscando papinha. Alguém lá que foi instruído pelo Espírito Santo para falar aquela palavra, e aí vai lá dar a papinha bem suave, bem fácil para a gente entender e para a gente engolir. Mas a nossa vida espiritual requer que uma caminhada mais profunda, requer disposição, precisa querer. E não dá para eu falar hoje para você, olha, passe um tempo maior em oração se você não tem esse hábito. E para construir essa intimidade, nós precisamos ter o nosso caderno espiritual. Você que já me ouve, está com o seu caderno espiritual? Você está anotando de manhã, quando você abre a Bíblia num texto, qual palavra te chamou a atenção? Qual versículo te chamou a atenção? Aquilo ao longo do dia você deve procurar viver. Você leu de repente um versículo onde Jesus fala: ame o seu próximo como a você mesmo. Durante o dia você precisa se vigiar o seu comportamento para que essa palavra que você leu de manhã, você coloque em a vivência, você coloque em prática. Era esse o exemplo que Jesus nos dava todo o tempo. Ele se retirava, ele ia até o Pai, ele orava e aí ele vinha acolher, amar, ensinar o perdão. Assim é a nossa vida espiritual. Se eu falar para vocês, olha, eu quero perder peso. E aí para perder peso, a gente faz lá uma dieta com uma restrição de alguns alimentos muito calóricos, tira os doces, tira refrigerante, procura comer mais frutas, verduras, legumes, ovos. E aí também eu sei que para fazer aí uma questão de reeducação alimentar, uma atividade física é muito importante. A gente sabe, a gente tem certeza absoluta que se nós fizermos, nós teremos resultado. A diferença entre saber e ter o resultado é a ação. A gente precisa agir. E a nossa vida com Deus também é assim. Por isso que chama oração. Dentro da palavra oração, nós temos orar mais ação. O que adianta eu ficar orando, Senhor, abre as portas do emprego para mim, mas eu não faço nada. Eu não atualizo meu currículo, eu não vou numa agência de emprego, eu não vou conversar em alguma empresa, eu não vou conversar com alguma pessoa que está trabalhando e possa me indicar para alguém. Aí nós oramos, Senhor, eu preciso da cura, olha essa doença, Senhor. Mas se você orou pela cura, você precisa agir, refazer os exames, voltar ao médico, tomar os remédios. Esse equilíbrio entre orar e agir tem que ser constante. Porque pode ser que agora, nesse momento, você está passando um desafio, um momento de deserto, e você fala que Deus está quieto, calado, mudo. Mas será que Deus não está esperando algo de você?
que você sabe que você precisa fazer e há muito tempo você não faz? Você só está procrastinando? Ou você só está dando desculpas a você mesmo? Essa semana, num curso, eu ouvi uma frase que marcou muito. E eu escrevi lá onde eu estudo, bem grande essa frase, né? Se você não controlar as desculpas que você dá, as desculpas controlarão a sua vida. Se você não controla as desculpas que você dá, as desculpas controlarão a sua vida. Nós precisamos ser mais fortes que as nossas desculpas. Porque nós temos desculpa para tudo. Hoje é domingo. Eu espero que todos nós possamos ter ido à igreja ou que nós possamos ir ainda à igreja. Por quê? Porque a gente aprende que precisamos guardar um dia a Deus. E às vezes a gente dá desculpa até para Deus. Ah, não, hoje eu tô cansado. Ah, hoje eu tô com preguiça. Hoje tá calor. Ah, hoje eu não gosto daquela pessoa que vai pregar, vai fazer homilia. E assim, nós deixamos de participar da presença de Deus e da comunidade. Nem todas as pessoas vão nos agradar 100%. Assim como Jesus também não agradou todo mundo, quem dirá a nós. Mas se eu estou revestida do Espírito Santo, eu consigo acolher aquela pessoa difícil. E muitas vezes, aquela pessoa que eu mais implico, aquela pessoa que é mais difícil para mim, é a pessoa que vai mais fazer eu ser lapidada, evoluída. Porque se nós convivemos com todo mundo que a gente gosta, que não tenha adversidades ou opiniões contrárias, seria muito monótona a vida. Porque o outro tem o livre-arbítrio de pensar diferente do que a gente. E nós estamos num momento, falando do Brasil, nós sempre fomos um povo acolhedor, de respeitar um ao outro, e de uns tempos para cá, a ira e a raiva por divisões partidárias e políticas tomou proporções gigantescas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é isso que a gente quer? Será que se Jesus agora chegasse na Terra, ele iria estar contente com o povo cristão? Faça a sua reflexão. O quanto você tem causado a discórdia sem perceber, enviando mensagens de divisão, mensagens de discriminação, piadinhas que não faz sentido, principalmente dentro da política. Para quê? Será que esse tempo seu não está sendo roubado da presença de Deus? Ao invés de você estar lá fomentando coisas que não têm utilidade nenhuma, nem para você, nem para o outro, será que não seria mais edificante você estar em oração? Ou você estar ajudando alguém? Ah, não ajuda o outro porque o outro é um folgado, o outro não quer trabalhar. Só que o outro, quem tem que julgar é Deus e não somos nós. Assim como nós seremos julgados, o outro também vai nas suas ações. E compete só a Deus esse julgamento. Eu gostaria que você agora, nesse momento, fizesse essa reflexão. Nós vamos fazer um breve intervalo e quando voltar, nós vamos falar da aliança que Deus quer fazer hoje com você. Até daqui a pouco. Olá, queridos, estamos de volta. Queria colocar para vocês que ainda não têm contato comigo no WhatsApp, me manda um oi, o DDD é 11 95964 4343. 11 95964 4343. Porque sempre depois que eu termino o programa, eu preparo um material que é exatamente o que a gente tratou hoje aqui, para que você possa receber, fazer a sua meditação, a sua leitura. Tem leituras bíblicas também para que você possa fazer durante a semana. E principalmente, eu sempre deixo uma vivência. Não adianta só orar, a gente precisa agir. Então, como que eu vou sendo transformado? Quando eu entendo esse orar e agir.
E cada dia Deus vai colocando no nosso coração um propósito para aquele dia. Quando a gente está familiarizado a rezar, a orar a Bíblia, a palavra de Deus, que a palavra é uma palavra viva. Todos nós vamos passar, né? Assim, muitas pessoas já faleceram. A nossa idade cronológica é um fato. Só que a palavra vai continuar. Ela vai permanecer de geração em geração. E hoje você está vivendo neste momento, porque muito antes de você nascer, Deus já te conhecia, já te amava. Queria que você estivesse hoje, aqui, século XX, século XXI, no momento que você nasceu. E Ele espera de você até o seu último dia da vida. Ele espera que você use os seus dons e talentos para anunciar o reino de Deus, para ajudar um ao outro. Cada um tem a sua vocação. E é isso que nos faz formar o corpo, formar a igreja. Olha o nosso corpo, cada membro tem uma função. E assim somos nós. De repente você é caminhoneiro, você é vendedor, você trabalha numa padaria, você é um policial, um engenheiro, um médico. E Deus espera que você use o conhecimento, o testemunho da sua vida para edificar a vida do outro. De repente você está me ouvindo, você não está fazendo coisas tão certas que você sabe que está equivocado. Você sabe que muitas vezes você está trapaceando e fazendo mal para o outro. E você não está ouvindo à toa, porque Jesus está te chamando, Ele está te resgatando. Então, quando nós oramos a Bíblia, a gente pode estudar a Bíblia para entender a parte teológica, doutrina, os fatos cronológicos, mas quando nós oramos, nós não nos preocupamos em querer entender todo esse contexto, porque é um momento de intimidade meu com Deus, o que Deus vai falar e tocar ao meu coração. E eu falei para vocês que quando eu olho nomes próprios, como Abraão, Isaac, Jerusalém, Moisés, Pedro, Ana, Marta, a gente coloca o nosso nome. Por quê? Porque todos eles já faleceram, eles não estão mais aqui no presente. Nós estamos. Então, abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6 e o 18. Naqueles dias, o Senhor conduziu a Abraão para fora e lhe disse: olha para o céu e contas as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a sua descendência. Abraão teve fé no Senhor. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso com justiça. E lhe disse o Senhor: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Naquele dia, o Senhor fez a aliança com Abraão, dizendo aos teus descendentes: darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Nesse momento, você é o Abraão. Nesse momento, Deus quer fazer uma aliança com você. Você aceita? Olha o que o texto nos diz e me chamou a atenção. O Senhor conduziu a Abraão para fora. É muito vago o texto. Conduziu para fora? Para onde? De alguma casa? Para algum lugar? E aqui, eu senti no meu coração, estudando, orando essa palavra, que quando ele conduz Abraão para fora, ele está falando para mim: Fernanda, eu estou te conduzindo para fora. Fora dos seus velhos hábitos, fora dos seus pensamentos, fora dos seus sentimentos, para que eu possa me fazer presente na sua vida e ser Deus. Precisa ter essa mudança, precisa ter essa renovação. Você aceita essa aliança comigo? Você aceita deixar de ser esse homem e essa mulher velha
para viver o novo em Deus através de Cristo? Você recebe? E se a gente for em Lucas, no capítulo 9, versículo 35, Deus fala: este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Aqui Jesus sobe um monte, é o monte da transfiguração. Jesus está sendo transfigurado no monte, ele está sendo resplandecido, a sua imagem, a sua face brilha. E Deus diz: este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Nós estamos ouvindo Jesus? Jesus nos ensina muitas coisas, mas eu gosto de simplificar 2 ensinamentos que eu acho que é a pedra angular na minha vida. O orai e vigiai. Eu preciso a todo momento vigiar os meus próprios pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações, para que eu produza ações boas e não ruins, para que a minha boca proclame palavras boas e não ruins. Jesus nos ensina que a mesma fonte não pode jorrar coisas boas e coisas ruins. A boca sai o que o coração está cheio. O que está saindo da sua boca? Às vezes não está saindo porque você opta pelo silêncio. E às vezes esse silêncio não é um silêncio bom. Porque às vezes a gente escolhe fazer um silêncio para apurrinhar o outro. O silêncio para nos edificar tem que ser um silêncio genuíno e verdadeiro, sem estar com a intenção de machucar o outro. Evidente que a gente tem temperamentos diferentes, às vezes tem um que quer ficar mais quieto, o outro é mais falante. Mas dentro do relacionamento, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Porque não é que o outro está tanto tempo com você que ele tem a obrigação de te conhecer. Porque nós mudamos a todo instante. Você com 10 não é o mesmo com 20, nem com 30, nem com 50, nem o mesmo com 70. E assim como nós mudamos, nós temos que estar nos apresentando ao outro. Olha, antes eu gostava disso, hoje eu não gosto mais. E a convivência vai ficando de uma forma mais harmoniosa. Então, hoje, Deus fala ao nosso coração: Jesus é meu filho amado, ouçam-no. E Ele, como fez com Abraão, fala hoje para você: sai para fora, muda seus hábitos e seus comportamentos. Permita-se ser renovado, transformado. Aceita essa aliança com Deus. E essa aliança é uma escolha todo dia. Todo dia de manhã eu preciso acordar e decidir se eu vou fazer essa aliança, se eu vou viver na presença ou não. E essa semana eu passei uma semana de muita turbulência, de muitos desafios profissionais. E na sexta-feira, agora eu estava voltando, estava na estrada, dirigindo e pensando tantas coisas, assim, tantos problemas para conseguir gerir, para conseguir resolver, para ter sabedoria e discernimento. E eu olhei ao céu e eu falei: Senhor, eu estou cansada. E na sexta-feira não choveu nada, estava bem calor. E quando eu olho no retrovisor esquerdo, eu vejo um enorme arco-íris. O arco-íris é a promessa, é a aliança que Deus fez com Noé. E na hora que eu vi aquele arco-íris, eu tentei virar assim para ver se eu conseguia enxergar, e eu não conseguia, eu só consegui ver pelo arco-íris, pelo retrovisor. E ali Jesus falou forte ao meu coração: eu estou com você. Você não está sozinha. E ali eu comecei a chorar, agradecendo a presença de Deus.
É esse relacionamento que eu convido você a construir junto a Deus. Porque eu posso falar para você tudo o que eu já fiz, ou tudo o que eu leio, o que eu estudo, mas se você não escolher fazer por você mesma, não tem como você ser edificado, moldado e transformado. Porque é uma escolha única e individual. Você precisa querer. Você precisa querer fazer, agir, mudar. E aí nós temos em Romanos 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não sigam o mundo. Nós somos diferentes. Nós somos povo escolhido de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a gente possa, todos os dias, pedir: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, mostra-me o que eu preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Coloca mais mansidão no meu coração, me concede um coração generoso, humilde. Às vezes a gente está tão preocupado em ter as coisas, formar patrimônio, dar uma vida melhor para os filhos, para a família, deixar uma herança, quando a gente está esquecendo que o essencial é estarmos juntos na presença. A melhor herança que você pode deixar para uma pessoa é o seu exemplo de amar a Jesus. Porque se ela conhece, se ela ama, quanto mais tenra a idade, mais benefícios ela vai colher nessa vida. E para essa semana, nós estamos aí numa semana que alguns dias para anteceder a Páscoa. E a Páscoa é um período que, para nós, povo cristão, é muito importante, porque é onde a gente celebra a ressurreição de Jesus, onde ele vence a morte. Então, que a gente possa ter em mente que a minha prioridade na vida precisa ser Deus. Em segundo lugar, precisa ser as pessoas. O seu esposo, a sua esposa, seus filhos, sua família, as pessoas do seu trabalho, seus colegas. Por quê? Porque eu preciso servir essas pessoas. Eu não estou aqui para ser servido, mas sim para servir. E quando eu coloco Deus em primeiro lugar, depois o outro, eu começo a ser transformado um pouquinho como é Jesus. Porque eu entendo que o mundo não pode girar no meu umbigo. Então que essa mansidão, essa alegria, esse amor se faça presente na sua vida para você se pôr à disposição do outro. E em terceiro lugar, você. Só que muitas vezes o nosso orgulho não deixa. Ah, imagine que eu vou pôr aquele outro na minha frente. O nosso ego grita o tempo todo. Isso é o que Jesus fala: se quiser me seguir, morra a você mesmo, tome a sua cruz e me siga. A nossa cruz é a nossa vida, nós não temos escolha, nós nascemos onde nascemos, estamos vivendo esse período. Mas eu posso escolher viver um período, por mais desafiador que seja, com tranquilidade, com paz, com amor, na certeza que Deus está provendo, na certeza que eu não vou viver eternamente nesse desafio, nesse deserto, nessa doença. A fé precisa me dar a esperança de um amanhã melhor. E hoje, até a Páscoa, eu vou pedir muito para vocês, para a gente orar o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que todos nós cristãos sabemos. Jesus nos ensinou. Mas o Pai Nosso é uma oração muito poderosa. Só que a gente está tão no decor, no automático, que a gente repete que nem papagaio, sem vibrar, sem entender, sem reverberar no nosso coração as palavras que a gente simplesmente está repetindo que nem papagaio. Então que a partir de hoje a gente possa todos os dias rezar 2 Pai Nossos. O primeiro nós vamos rezar o Pai Nosso. E depois nós vamos rezar cada frase do Pai Nosso.
Então, se a gente colocar tanto Lucas quanto em Mateus, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Eu sempre coloco também que eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar se você acredita que Jesus é Deus. Esse é o povo cristão. Porque se a gente entrar nas questões de dogmas religiosos, doutrina, a gente acaba, às vezes, não se entendendo. E um dos outros grandes sonhos que eu tenho é que o povo cristão, independente da religião que você siga, você respeite um ou outro. A sua igreja não é melhor que a do outro. Se a sua igreja entende que Jesus é Deus, que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, que forma a Trindade, nós professamos um só Deus. E se a gente entende que os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus vêm da Bíblia, nós vamos pedir todo dia sabedoria e discernimento para discernir as coisas, para que Deus fale ao nosso coração, mas sem julgar se aquele outro professa a fé de uma forma um pouco diferente da minha. Então, assim, no Pai Nosso, a gente já tem uma leve divergência, porque a gente tem Bíblias escritas dentro da Igreja Católica e da Reforma Protestante. Mas o Pai Nosso é um só. Então eu coloquei aqui para vocês a oração que está em Mateus capítulo 6. Queria que você que está me ouvindo rezasse comigo, porque Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem rezando, orando em meu nome, eu estarei presente. Então nesse momento, traga tudo o que você precisa a Jesus. Traga o agradecimento pelo dom da vida, pela família, pela casa, pela oportunidade de estarmos juntos, pelo trabalho que você tem, ou pelo trabalho que você está buscando, os desafios que você está enfrentando. Traga nesse momento o que você quer colocar aos pés de Jesus. E juntos nós vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os evangélicos vão falar, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? E o católico também fala, só que dentro da missa, quando termina o Pai Nosso, tem mais uma oração que o padre fala e depois todos dizem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E só com essas pequenas nuances eu quero mostrar para vocês que nós somos um povo cristão. Então pare de julgar um ao outro, vamos nos respeitar, nos acolher e nos amar. E uma vez que a gente orou o Pai Nosso, a partir dessa semana, nós vamos estar rezando cada frase. Então, na segunda vez que você orar, você vai falar, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí, nessa primeira frase, você vai abrir a oração. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me desejou. Ensina-me a te amar, ensina-me a te louvar. Eu santifico o Senhor, meu Deus, meu Pai. Mas eu quero aprender esse amor tão genuíno. Coloca em meu coração esse amor que faz transformar, mudar o mundo. Porque só com o amor que a gente tem, que a gente recebe de Deus, a gente consegue transformar o mundo, acolher as pessoas. E aí você vai colocando o que você precisa. Venha a nós o vosso reino. Senhor, venha o seu reino de justiça, de paz, de cura. Estou passando esse período tão difícil. Venha sobre o Brasil. Venha sobre as pessoas que querem ser homens e mulheres de oração, para que possamos edificar a Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, abençoa os meus planos, mas que seja feita a vossa vontade, porque eu sei que a vossa vontade é perfeita, é agradável e boa. Ensina-me a ter paciência, a saber esperar.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, obrigada pelo pão que o Senhor me deu. Mas o Senhor sabe que eu preciso tanto de um emprego. Preciso pagar as dívidas, os boletos. Pai, mas não é só o pão material que eu preciso do pão que dá a vida, que me dá esperança, o pão que me sacia, que é Jesus. Venha, Senhor, me molda, me ilumina. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Pai, é tão difícil perdoar. Me ensina. Eu não quero mais arrastar essa mágoa, essa ofensa que tanto me incomoda até hoje. Por seu amor eu perdoo fulano, eu perdoo o Beltrano. Eu entrego em suas mãos. Cura o meu coração. Cura a ferida que tanto dói, Pai. E não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Pai, me perdoa por ser pecador. Me dá a sua força para que eu consiga vencer esse vício, vencer esse problema. Não deixe eu cair em tentação de todo dia murmurar, todo dia criticar. Coloca a alegria no meu coração. Que os meus pensamentos sejam uma unidade com o Senhor, para que eu possa revelar Jesus a todos que estiverem ao meu convívio, para que com a minha vida eu possa ser um testemunho do amor de Cristo. E assim nós vamos fazendo diariamente a nossa oração dentro do Pai Nosso, pedindo a intervenção de Deus, louvando, santificando, agradecendo. E a graça, a misericórdia, a bondade, o milagre começa a acontecer na nossa vida, por esse passo de fé que nós damos e entregamos a nossa situação a Deus. Porque a mudança primeiro precisa acontecer em mim, para depois acontecer no entorno, nos outros. Podemos sim colocar a intercessão de tantas pessoas que estão passando por dificuldade aqui também. E a oração, ela vai nos moldando e nos transformando. Tem uma historinha que diz que um casal estava com muita dificuldade. Eles eram jovens, estudavam, pagavam aluguel e não conseguiam mais pagar o aluguel e a faculdade. Eles tinham que decidir, escolher ou um ou outro. E eles vão à igreja e eles pedem para o padre, para o pastor: reze por mim, reze por nós estamos passando essa dificuldade. E naquele momento, aquele padre, aquele pastor que recebeu esse pedido, pensou: eu tenho um dinheiro reservado, eu vou dar esse dinheiro para eles e o problema vai estar resolvido por um tempo. E o Espírito Santo cutucou o coração dele e falou assim: mas o que eles pediram? Eles pediram oração, só que agora não é hora de orar, agora é hora de agir. Eu preciso dar o dinheiro para que eles fiquem mais tranquilos. E o Espírito Santo de novo cutucou: mas o que eles pediram? Oração. Então ora. E aí ele começou a orar. Passou uma semana, eles voltaram e perguntaram: o senhor orou pela gente? Falou: claro, eu orei bastante por vocês. E alegres, sorridentes, eles disseram: o senhor não sabe. O reitor ficou sabendo do nosso problema, da nossa dificuldade, e nos chamou por uma reunião. Ele nos concedeu uma bolsa de 100% para que a gente possa terminar os nossos estudos. E foi além mais. Na universidade há campos de dormitórios e ele nos concedeu moradia até o final do curso, que a gente não vai precisar pagar nada. Então, quando a gente ora, melhora. Quando a gente ora, situações e pessoas acontecem na nossa vida para que algo muito maior e melhor aconteça do que só naquele curto tempo eu fosse agir, para que naqueles 3 meses eles tivessem ali uma tranquilidade de ter suprido o aluguel e a faculdade. Assim é o nosso Deus. Ele espera a nossa oração e Ele espera a nossa paciência para que no tempo dele a graça aconteça na nossa vida. Persevere em oração.
não desiste. Que essa semana nós possamos um orar pelo outro, mesmo sem a gente se conhecer. Para que cada vez mais nós possamos ter homens e mulheres de oração. Se você quer receber o material do programa de hoje, me manda um WhatsApp, o DDD é 11 95964 4343. 95964 4343. Um beijo enorme no seu coração, que Deus te abençoe. Até o próximo domingo.